Levando em conta essas considerações todas que eu fiz, em 2009, o nosso grupo escreveu o primeiro artigo propondo que a gente olhasse a alimentação de uma forma diferente em relação à sua relação com a saúde e que, sobretudo, a gente olhasse a questão do processamento de alimentos, que levasse em conta a questão se a alimentação contém alimentos naturais ou minimamente processados, onde a matriz alimentar está íntegra, ou se a gente está consumindo alimentos que são, na realidade, misturas não aleatórias, na realidade, de ingredientes industriais, na sua maioria. A gente publicou vários trabalhos em relação a isso, a gente continua atualizando essa classificação. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que consiste essa classificação, né? Que define os alimentos não como uma pirâmide alimentar, alimentos fornecedores de proteína, alimentos fornecedores de carboidratos, mas define os alimentos de acordo com o processamento industrial que eles tiveram antes que a gente compre esses alimentos, antes que a gente consuma esses alimentos. E essa divisão leva em conta não só a extensão do processamento, então quanto da matriz alimentar foi destruída ou não, mas também o propósito desse processamento. Então, de acordo com essa classificação, nós temos 4 grupos, extremamente simples a classificação. Alimentos naturais, esses que a natureza nos proporciona diretamente, os alimentos minimamente processados, que são secos, moídos, empacotados, refrigerados, congelados, fermentados, pasteurizados, mas alimentos que estão ali com a sua matriz alimentar. Aí nós temos um grupo muito interessante, que é de ingredientes culinários processados, que tem uma alta intensidade de processamento, né? Então nós temos aqui o sal, o açúcar, o óleo, as gorduras, de maneira geral. Mas o propósito do processamento, embora seja intenso o processamento alimentar nesse caso, embora a matriz alimentar não esteja presente nesse caso, esses alimentos não são consumidos de per si. Eles são, na realidade, utilizados para a preparação de alimentos do primeiro grupo. Então, aí vem o propósito do alimento. Os alimentos processados, basicamente, são alimentos feitos pela indústria com alimentos somados a esses ingredientes culinários, que nesse caso já são ingredientes industriais, né? Então, basicamente, eu tenho aqui a definição dos 3 primeiros grupos, né? Pelo processamento, pela extensão do processamento. O alimento processado, como eu falei, são os alimentos processados antigos, tradicionais, né? Pão, queijo, as conservas. Nesses alimentos, eu tenho a matriz alimentar, né? O pão está lá, a farinha de trigo, o queijo está lá, o leite, né? Houve uma modificação, uma adição de sal, enfim, de outras substâncias de uso culinário, mas são alimentos tradicionais e que, de fato, se eu olhar agora em termos mundiais, né? Os padrões tradicionais de alimentação, dieta mediterrânea, alimentação tradicional no Japão, alimentação do sudeste da Ásia, alimentação na América Latina, alimentação no Brasil, a gente vai ver que esses padrões de alimentação, eles consistem em uma combinação de alimentos minimamente processados, né, que é a base da alimentação, de ingredientes culinários que são utilizados para preparar esses alimentos e alimentos processados que vão complementar esse padrão alimentar, né? Aí a gente tem esse exemplo para vocês. Bom, o que são os alimentos ultraprocessados? É tudo que eu não falei até agora, né? E na realidade, embora eles pareçam e eles tenham nomes que sugiram que eles são alimentos do grupo 1 ou do grupo 3, eles na realidade são criações totalmente novas da indústria de alimentos, essas formulações são feitas com constituintes dos alimentos. Então, eu vou extrair de alguns alimentos e de poucos alimentos, né, daqueles que têm uma alta produtividade, eu vou extrair proteínas, amido, gorduras e vou fazer uma reengenharia dessas substâncias e vou criar esses produtos que vão ter a finalidade de substituir todos os outros alimentos. Então, para cada alimento ultraprocessado que vocês veem na primeira fileira, eu tenho abaixo o substituto. Então, para uma fruta eu tenho um concentrado aí de
difícil dizer até o que seria exatamente isso, mas é basicamente açúcar e aditivos que têm sabor de laranja, né? E aí para frente, quer dizer, para cada alimento, para cada preparação culinária, a indústria hoje nos entrega um alimento ultraprocessado. Com a definição mais formal, né, de alimento ultraprocessado, eu poderia dizer que são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de fontes de energia e nutrientes de baixo custo, isso é fundamental, óleos, gorduras, açúcar, amido, isolados proteicos, vitaminas e minerais, e numerosos aditivos visando a criação de produtos extremamente lucrativos, hiperpalatáveis, de longa duração e consumíveis em qualquer hora e lugar. Então, vejam, a indústria descobriu há 3, 4 décadas que ela podia ampliar tremendamente, graças ao desenvolvimento da tecnologia de alimentos, a produção de alimentos que são de baixo custo e tem um potencial de atração dos consumidores muito grande, não é? Então, como é que eu identifico esses produtos, né? Embora essa definição seja relativamente complexa, a gente consegue, pela lista de ingredientes dos alimentos, identificar perfeitamente o que é um alimento processado. Você tem 1, 2, 3 ingredientes, você tem um alimento mais sal, mais açúcar, né, do alimento ultraprocessado, que tem esse número enorme de ingredientes. Uma outra forma interessante de identificar esses alimentos é que no mundo inteiro a produção, o comércio desses alimentos ultraprocessados é controlada por 10 grandes empresas transnacionais, né? Essas empresas estão colocadas aí nesses slides. Pra vocês terem uma ideia, a venda desses produtos no mundo inteiro é de mais de $1 bilhão por dia. Então, e por que são as transnacionais que dominam o mercado de alimentos ultraprocessados? Porque eles são extremamente lucrativos, como os bancos, como as indústrias de automóveis. Não é? Você tem vários setores da economia mundial que são altamente lucrativos e que, não coincidentemente, são controlados pelas empresas transnacionais. Nós vamos ver que isso tem importância bastante importante do ponto de vista político daqui a pouco. Bom, então, de qualquer maneira, a partir dessa classificação de alimentos, a gente conseguiu identificar uma definição de alimentação saudável que está colocada aqui nesse slide e que se apoia muito nessa classificação nova de alimentos, né? E que diz que a alimentação saudável ela é baseada, então, numa grande diversidade de alimentos não ou minimamente processados, o grupo 1, nas preparações culinárias desses alimentos feitos com ingredientes culinários, grupo 2, e complementadas com alimentos do grupo 3. Esses dois sempre em pequenas quantidades. Essa alimentação saudável precisa ser consumida na forma de refeições regulares, feitas em ambientes apropriados, preferentemente em companhia, e não há lugar para alimentos ultraprocessados nessa alimentação saudável. Essas são basicamente as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira, que a gente então transformou todo esse conhecimento num guia alimentar para a população. E esse guia alimentar, ele elimina o paradigma antigo, né, da relação alimentação e saúde e assume esse paradigma novo. A regra de ouro do guia alimentar, né, a gente fez um instrumento muito simples, né, o guia alimentar oficial do Brasil, né, em que as mensagens são muito diferentes de outros guias alimentares, eles não são dirigidos para nutricionistas ou para especialistas, mas sim para a população em geral, né? E a mensagem principal do guia alimentar é a priorização, então, de alimentos in natura ou minimamente processados, as preparações culinárias desses alimentos, né? E para que você siga essa orientação alimentar, não há lugar para alimento ultraprocessado, porque o alimento ultraprocessado ele foi criado exatamente para substituir esses alimentos, né? Então, essa regra de ouro do guia alimentar, ela tem orientado os nossos estudos, né? Então, agora eu vou começar a apresentar para vocês as evidências